Bom dia, pessoal. Começando aqui a nossa aula de eletromagnetismo. Eu vou só introduzir as características principais aí dos materiais magnéticos e algumas das leis que a gente mais usa aí no dia a dia. Beleza? Então vamos lá, eletromagnetismo. A gente começa o eletromagnetismo falando do magnetismo em si. E para começar falando de magnetismo, nada mais elementar do que os ímãs, né? Que eles ocorrem aí de maneira natural, a gente encontra eles na natureza. E eles são, o que são ímãs? São materiais que naturalmente atraem metais e atraem ou repelem mutuamente. Né? Se você pegar dois ímãs, dependendo do lado, eles vão se atrair, dependendo do lado, eles vão se repelir. E esses materiais, na natureza, ímãs naturais, geralmente são magnetita, eles são formados por óxido de ferro, e eles têm essa propriedade aqui, ó, de se atrair mutuamente, ou se você virar de lado, a gente vai ver que são os polos norte e sul do ímã, eles podem se repelir também. E essa força associada a esse fenômeno magnético a gente chama de força magnética. E é magnética justamente pelo fato de que essa propriedade foi primeiro observada na magnetita. Então, magnetita, magnética. Então, a força associada à atração e repulsão na magnetita chamaram historicamente de força magnética. Beleza? Vamos lá então. Observou-se o seguinte com esse tipo de material magnético. Se a gente deixar um ímã suspenso ou no ar, não sei se vocês já fizeram aquele experimento de fazer uma bússola lá nas aulas de ciências, lá no ensino fundamental. Você faz uma bússola, você deixa um ímã suspenso ou no ar ou na água e ele tende a apontar para uma certa direção. E essa direção é aproximadamente o norte geográfico da Terra. Então é por isso que a gente chama o lado do ímã que aponta para o norte geográfico da Terra, a gente chama de norte. E o lado do ímã que aponta mais ou menos para o sul geográfico da Terra, a gente chama de sul. É daí que vem essa nomenclatura de polos norte e sul do ímã. Beleza? Então ele tem essa propriedade. Ímãs, no caso a bússola, tem a propriedade de se alinhar com o norte e sul geográfico da Terra. Por isso que a gente chama de polo norte e polo sul do ímã. A gente pode representar um ímã geralmente aparece nas provas, nas questões, ou assim, a parte pintada sempre ao norte. Vou colocar de azul aqui. A parte pintada sempre ao norte e a parte branca é o sul. Ou aparece assim também, uma barra, onde uma metade da barra está escrito um N e aqui está escrito sul. Às vezes eles pintam isso aqui de vermelho, para representar o norte, e colocam o sul de azul. Mas geralmente quando representam um ímã de barra, eles escrevem o N e o S, para norte e sul. Mas às vezes quando representam assim, como um losango, a parte pintada sempre é o norte. Beleza? Só para vocês saberem como que aparecem nas questões. Representado um ímã ou uma bússola. Beleza? E como eu falei para vocês, observou-se aqui que esses materiais apresentam a propriedade de ou se atrair ou se repelir mutuamente, dependendo do lado. E isso observou-se que tem a ver com os polos. A gente observa experimentalmente que polo sul atrai polo norte, então polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Se eu alinhar o lado sul de um ímã com o lado sul de outro ímã, vai ocorrer a repulsão, a mesma coisa se for no lado norte. Então polos iguais ocorre a atração, polos diferentes ocorre a atração, norte com sul, sul com norte, ocorre a atração, e polos iguais ocorre a repulsão. Parece muito com o que a gente observa na carga elétrica, Lembram aí da eletrostática? Cargas iguais se repelem, exatamente igual aqui, polos iguais se repelem, e cargas diferentes, cargas de sinal diferente se atraem. Daqui a gente já consegue ver que existe alguma relação, pelo menos no nível mais elementar, existe alguma relação entre fenômenos magnéticos e elétricos, porque a força se comporta mais ou menos da mesma forma, na questão da elétrica, da eletrostática. Existem duas variedades de carga elétrica, positivo e negativo. Nos fenômenos magnéticos existem também duas variedades de cargas magnéticas, digamos assim, que no caso seria o norte e o sul. Beleza? Aí a grande diferença a gente vê aqui, na inseparabilidade dos polos. As cargas positivas e negativas a gente consegue encontrar na natureza de maneira isolada. A gente encontra corpos que está carregado unicamente com a carga positiva e a gente encontra corpos que estão carregados negativamente. Mas na questão dos ímãs, fenômenos magnéticos, não existe. A gente não consegue separar. Por exemplo, se você tem um ímã aqui, polo norte e sul, se você quebrar ele, você vai ver que cada pedaço se comporta como um ímã complexo. Ou seja, cada um desses pedacinhos, em vez de ser apenas o norte aqui e apenas o sul aqui, ele vai ter característica de polo norte e polo sul, polo norte e polo sul. Então se você pega um ímã, você quebra ele no meio,
você vai ter que eles se atraem. Se eles se atraem, é porque nas extremidades aqui tem polos diferentes, né? Esse aqui tem um polo sul, aqui tem um polo norte. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente fala da inseparabilidade dos polos. Quem já brincou com ímã? Quando você quebra um ímã, você percebe que você não consegue um polo único, né? Isso aqui a gente interpreta dizendo que não existe monopolo magnético. Beleza? Se você quebrar um ímã assim também, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai preservar o polo norte e sul. Se você colocar eles perto, eles vão se repelir, porque aqui o polo norte está mais perto do norte, né? E aqui o polo sul está mais perto do polo sul. Então eles vão se repelir. Beleza? Essas são as propriedades aí mais gerais de ímãs. Eles têm a propriedade de que atraem ou metais ou atraem e repelem-se entre eles, né, mutuamente. Eles têm essa questão de que polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Eles são inseparáveis. Se você quebrar um ímã, ainda assim cada pedaço vai ter polo norte e sul. Você não consegue quebrar e fazer só um polo norte ou só um polo sul. Isso não é uma questão do quão pequeno é um ímã, não. Você pode ir quebrando esse ímã aqui até você chegar num átomo, ou então num elétron, ou então em um próton. Sempre vai ter polo norte e polo sul. Beleza? Então, faladas aí as propriedades principais dos ímãs, a gente chega no campo magnético. Vocês se lembram lá do campo elétrico? O campo elétrico ele fazia a mediação entre a força elétrica. Então, o que fazia com que os corpos carregados sentissem a força elétrica era o campo elétrico. Aqui nos fenômenos magnéticos acontece a mesma coisa. Existe um campo, né, que permeia o espaço, que ele faz a mediação da força magnética. A gente chama ele de campo magnético. Ou seja, quando você coloca um material magnético no espaço, aqui, ó, nesse caso um ímã, polo norte, polo sul, esse material vai surgir esse campo no espaço. E o que vai acontecer? Tem essas linhas de campo. E essas linhas de campo é que vão fazer o intermédio da força magnética. Vai surgir aqui o campo magnético. Beleza? E outros materiais que estão aqui vão sentir a força elétrica por intermédio dessas linhas de campo aqui, do campo magnético. Beleza? Então o campo magnético B, ele é tangente às linhas de campo, assim como a força elétrica e o campo elétrico é tangente às linhas de campo elétrico. Então, depois que você desenhar as linhas de campo, se você quiser saber para onde aponta o campo magnético em qualquer ponto, é só você traçar uma linha tangente à linha de campo. Então, nesse ponto aqui, essa é a direção do campo magnético. Beleza? As linhas de campo magnético, elas são fechadas, elas nascem no sul, ou melhor, nascem no norte e morrem no sul, e elas nunca se cruzam. Beleza? Aqui eu estou fazendo um desenho só de algumas, mas na verdade existem infinitas linhas de campo. A unidade do campo magnético é o T, de Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, esse cientista do século passado, que estudou muitos fenômenos magnéticos. Só para mostrar para vocês que essa questão de linhas de campo, do campo magnético ou campo elétrico também, não é só um artifício matemático, ele existe de verdade na natureza. Eu separei um vídeo aqui, ó, depois vocês clicam aqui quando eu mandar o PDF para vocês. Vou mostrar o vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra gente visualizar o campo magnético. Carefully shake the iron filings out over the magnet and clear cover. You'll notice that as you shake, pedacinhos bem pequenininhos de ferro. Esses pedacinhos pequenininhos de ferro eles vão se alinhar às linhas de campo. Aí dá pra gente ver as linhas de campo. Aqui, ó. Linhas de campo nascem no norte, morrem no sul. São sempre fechadas aqui, ó. Muito parecido com esse desenho aqui. Beleza? Então tá aí as linhas de campo. E uma bússola, ou um ímã qualquer, ele sempre vai se alinhar às linhas de campo. Coloquei esse outro vídeo aqui ilustrando. Isso aqui é interessante pra gente ver, porque tem exercício que cobra isso aqui, né? Vamos ver. Cadê o vídeo? Aqui. Find out soon. Place. Então se você tem um ímã, as linhas de campo existem, elas são invisíveis, mas a bússola ela sempre se alinha. Você pode usar inclusive uma bússola pequenininha para fazer o desenho das linhas de campo. É isso que essa pessoa fez aqui, deixa eu acelerar. Olha lá, sempre usando a bússola, que ela se alinha em linha de campo. Ou seja, acontece isso daqui, ó. Se eu coloco uma bússola qualquer aqui, coloco uma bússola aqui, o que vai acontecer? Ela vai se alinhar à linha de campo.
Sempre assim, ó, do norte para o sul. De maneira que o norte da bússola, ele vai apontar para a linha de campo que vai no sentido sul. Aqui, ó, sempre assim. Se eu colocar uma bússola aqui, o norte dela aponta para cá, sempre para o sul. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai se alinhar dessa forma. Beleza? Então uma bússola ou um ímã vai se alinhar às linhas de campo. Beleza? Mas a gente viu lá na frente não, lá no começo, né, que uma bússola, ou um ímã, né, ela aponta para o norte geográfico da Terra. Isso é uma propriedade que eles perceberam logo quando começaram a estudar magnetismo e se provou muito útil nas navegações. Mas isso significa o seguinte, ó, se uma bússola aponta para o norte, isso é um conhecimento já muito antigo, e a gente sabe agora também que uma bússola se alinha com as linhas de campo, de um campo magnético, isso quer dizer que na Terra tem um campo magnético. Então aqui eu tenho uma bússola, está apontando para o norte geográfico da Terra. Isso quer dizer que existe um campo magnético na Terra. Eu fiz aqui uns desenhos de alguma das linhas de campo do planeta Terra. Então a Terra nada mais é do que um ímã gigantesco, né? Beleza? Mas olha só, se o norte aponta para o norte geográfico da Terra, mas eu sei aqui das linhas de campo que uma bússola ela vai apontar para o polo sul magnético, o que isso significa? Isso significa que o polo sul magnético da Terra fica onde está o polo norte da Terra, o polo geográfico. Beleza? Então os polos norte e sul geográficos e magnéticos são invertidos. Então vou desenhar aqui nesse desenho mais limpo. Então onde tem o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético da Terra e vice-versa aqui. Onde tem o polo sul geográfico da Terra é o polo norte magnético. Então tem muito exercício, questão de vestibular aí que tenta testar esse conhecimento de vocês, né? De vocês saberem que os polos magnéticos da Terra são invertidos em relação aos polos geográficos. Para quem não sabe, os polos norte e sul geográfico, eles são definidos com base nas estrelas, né? Eles usam a astronomia para definir o norte e sul geográfico da Terra. Mas como a gente acabou de ver aqui, a Terra é um ímã gigantesco. E como ímã, ela tem que ter polo norte e sul magnéticos. Utilizando a bússola, a gente sabe então que a gente acabou de ver por esse raciocínio que o polo sul magnético está no polo norte geográfico e vice-versa. O polo norte magnético está no polo sul geográfico. Beleza? Continuando então. Aqui a gente finaliza com as propriedades básicas magnéticas, né, de ímãs e tudo mais, e do campo magnético. Agora a gente vai começar a relacionar fenômenos elétricos e magnéticos. Porque até então a gente viu aqui tanto fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Fenômenos elétricos a gente viu lá no começo, lá no primeiro trimestre. A gente viu, e agora a gente está vendo fenômenos magnéticos, como duas coisas separadas, né? São duas coisas separadas, têm suas similaridades, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Os opostos se atraem, os iguais se repelem, aqui é a mesma coisa, os opostos se atraem, iguais se repelem. Então eles têm uma certa similaridade. Existem campo, existem cargas opostas, entre aspas, né? Porque no caso do ímã é norte e sul, não são cargas. Então são fenômenos que até agora a gente viu eles como coisas separadas, mas que eles têm uma certa similaridade. E é a partir daqui do cálculo da força elétrica sobre uma carga que a gente começa a ver a ligação entre os dois. Então aqui observou-se também experimentalmente. Essa aqui geralmente é conhecida como lei de Lorentz, né? Ou força de Lorentz. Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho uma região aqui de campo magnético, suponha que aqui é o polo norte de um ímã muito grande, aqui é o polo sul de outro ímã muito grande, e aqui dentro, obviamente, pelas linhas de campo que a gente viu lá, as linhas de campo do campo magnético, elas vão sempre do polo norte ao sul, se eu fosse desenhá-las aqui. As linhas de campo estão atravessando aqui, não vou desenhar para não poluir o desenho, né? A linha de campo faria isso daqui, ó. Essas são as linhas de campo, vou apagar. Então aqui é uma região onde existe campo magnético. Vamos supor que nessa região aqui, eu lancei uma carga com velocidade V. Então uma carga elétrica mesmo, em coulombs, 2, 3 coulombs que seja. É uma carga elétrica que foi lançada nessa região de campo magnético, foi lançada com velocidade V.
Então, uma carga elétrica com velocidade v se movendo numa região de campo magnético B vai sentir uma força magnética. Beleza? Essa lei ela diz isso daqui. Ó. Uma curiosidade é que essa força magnética ela não é na mesma direção do campo, diferente do campo elétrico, né? Lembre-se aí, se a gente tem uma carga elétrica aqui, se tem um campo elétrico uniforme nessa região aqui, a força elétrica vai ser na mesma direção do campo. Já no campo magnético, não. No campo magnético, a força ela é em outra direção. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso daqui, não. Só para vocês saberem que um objeto que tem a carga elétrica, se ela estiver se movendo numa região de campo magnético, ela vai sentir uma força. E essa é uma força magnética, a mesma força dos ímãs. Então, por si só, uma carga ela não tem característica magnética, mas se ela estiver se movendo, ela vai sentir força magnética. Então, essa aqui é a nossa primeira pista para a relação entre fenômenos magnéticos e fenômenos elétricos. Então, a gente viu aqui com essa lei da força magnética que campos magnéticos atuam sobre cargas elétricas em movimento. Beleza? Sabendo disso, a gente pode se perguntar se o contrário também acontece. Será que cargas elétricas são capazes de causar algum fenômeno magnético? E a resposta é sim, se elas estiverem se movendo, né? Então vamos ver aqui o experimento de Ørsted. É o seguinte, ó, ele fez o seguinte, ele pegou uma bússola, fez passar uma corrente elétrica num fio e ele percebeu que a bússola ela é defletida, ela para de apontar para o norte. Aqui, ó. De Ørsted. Bem, na antiguidade não se... Deixa eu acelerar aqui. Aqui é uma bússola, um fio, eu tenho uma fonte aqui, tá ligado na tomada, o camarada vai ligar. Olha lá. Quando ele fecha o contato, que passa a corrente aqui, a bússola se move. Mas a gente sabe que uma bússola, ela se alinha apenas ao campo magnético. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se uma bússola, que é um ímã, né, tem polo norte e sul, ela tem a propriedade de se alinhar ao campo magnético. Quando passa uma corrente aqui, a bússola se move, isso quer dizer o quê? Que esse fio vai gerar um campo magnético. Quer dizer que um fio, que não é um ímã nem nada, não tem propriedade magnética, no momento que começa a passar cargas elétricas em movimento aqui, está gerando um campo magnético nesse fio. Está gerando um campo magnético e esse campo magnético é capaz de defletir a bússola. A bússola sente esse campo magnético e se alinha a ele. Olha lá. Aqui no caso ele inverteu a polaridade, né? Para a corrente ir para o outro lado, e a bússola também é defletida para o outro lado. Então esse aqui foi o primeiro passo, ou melhor, o segundo, né, depois de entender a força magnética. Aqui ele percebeu que uma corrente é capaz de gerar um campo magnético. Mais uma relação aí entre fenômenos elétricos e magnéticos. Daí nasceu a lei de Ampère. Diz o seguinte, uma corrente elétrica, que nada mais é do que cargas em movimentos, né? A gente estudou lá circuitos, uma corrente nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas elétricas, gera um campo magnético. Então se eu tenho um fio aqui, ó, um pedacinho de um fio, por onde circula uma corrente. Ao redor desse fio vai surgir um campo magnético assim. Essas são as linhas de campo dele, as linhas dele são circulares. Beleza? Existe uma fórmula para a gente calcular a intensidade do campo magnético, mas eu coloquei aqui só para vocês verem a fórmula, mas a gente não vai fazer conta com ela não. Ou seja, o que eu quero que vocês tirem daqui é o seguinte, que uma carga em movimento sente uma força magnética e cargas em movimento também geram um campo magnético. Então tá aí a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Se a gente enrolar o fio, as linhas de campo ficam assim, ó. E a gente começa a ver também uma similaridade com as linhas de campo de um ímã. Porque isso daqui parece muito com o campo magnético de um ímã. Aqui seria mais ou menos o norte, que seria mais ou menos o sul. Quer ver? Vamos voltar lá no campo magnético de um ímã. Aqui, ó. As linhas de campo saem do norte e vão para o sul. E são fechadas. Muito parecido com o campo magnético de um fio circular. A gente chama isso aqui de espira. Muito parecido com o campo magnético de uma espira. Então daqui a gente consegue gerar, ó, algo que se comporta quase como um ímã. Se você der várias voltas no fio, aí sim fica exatamente como um ímã. A gente chama isso aqui de solenoide. Aqui, ó. É um fio condutor por onde passa uma corrente. Se você fizer o desenho das linhas de campo, aí sim fica exatamente como um ímã. Tem o polo norte e o polo sul. Aqui para comparar, a gente tem as linhas de campo de um ímã natural. Beleza? Também tem aqui o norte e o sul.
As linhas de campo são idênticas. Então isso daqui, para todos os propósitos, é idêntico a um ímã natural. Tem polo norte e sul. E por isso a gente chama isso aqui de eletroímã. Isso aqui é muito útil na tecnologia. Utiliza isso daqui em motores e tudo que você imaginar que tem equipamento elétrico, utiliza essa questão aqui do eletroímã. Beleza? Então isso daqui a gente finaliza a nossa relação entre fenômenos. Não, na verdade não tem mais uma lei aqui, a lei de Faraday, né? Mas isso daqui já dá a entender pra gente que fenômenos elétricos, nesse caso aqui uma corrente, cargas em movimento, e fenômenos magnéticos, aqui é um ímã, tem o mesmo efeito. A gente consegue enxergar então a elétrica e o magnetismo como duas faces da mesma moeda, né? Porque sob certas circunstâncias você consegue transformar um no outro. E aqui para finalizar essa discussão, vou falar da lei de Faraday. A lei de Faraday é o seguinte: se você varia as linhas de campo magnético durante um intervalo de tempo, você consegue induzir uma voltagem no condutor. Então aqui é a formulinha, mas eu também não vou cobrar a fórmula de vocês. Só quero que vocês saibam isso aqui, ó. Se você variar um campo magnético numa região onde tem um condutor, vai surgir uma voltagem nesse condutor e você consegue gerar uma corrente elétrica. Esse é o fundamento dos geradores, transformadores e antenas para você fazer a transmissão aí de energia sem fio. Energia e informação sem fio. Beleza? Então, lei de Faraday e lei de Ampère, cadê aqui, ó? Lei de Ampère, são os dois fundamentos aí da nossa tecnologia elétrica, da nossa civilização hoje em dia. Você consegue gerar um campo magnético utilizando cargas elétricas e você consegue gerar uma corrente utilizando o campo magnético. Então, magnetismo e eletricidade são duas faces da mesma moeda. Você consegue mexer nos dois para gerar um ou outro. Beleza? Uma introdução simples aí de fenômenos eletromagnéticos para finalizar a nossa matéria. Copiem aí no caderno, vou mandar esse PDF para vocês. E é isso aí, qualquer dúvida mandem para mim. E com isso a gente encerra o conteúdo desse ano.